Senhor, queridos professores. Eu me chamo Elta e hoje estarei falando sobre a lição 3 dos primários, que tem como título Paulo em sua primeira viagem missionária. E o objetivo da nossa lição é que o aluno se sinta chamado por Deus para fazer a sua obra. Então, nessa lição de hoje, eu quero te chamar, professor, a refletir sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. Eu não sei o que você tem enfrentado, se você pensou em desistir, mas o Senhor, Ele que te chamou. Então, Ele te capacita e Ele te dá força. Não desista. Faça como Paulo, que mesmo passando por dificuldades, ele não desistiu. O chamado de Deus é importante e você tem uma grande missão. Então, segue firme e o Senhor vai continuar te abençoando. Amém? Então, na lição de hoje, nós vamos reforçar para nossas crianças sobre o chamado de Deus, que elas foram também chamadas por Deus. E depois de ler o título da lição com nossas crianças, nós fazemos aquele momento da chamada, do acolhimento com as nossas crianças e então passamos para o nosso versículo de memorização. E o versículo de memorização de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 28, e o versículo 19. A nossa lição ele traz apenas a parte B, mas aí eu vou ler todo o versículo, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na nossa lição ele traz a parte B, que traz na linguagem atual, que diz assim: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam o que sejam meus seguidores. E aí você pode perguntar às crianças: quem foi que disse isso, crianças? Foi Jesus. Ele disse que nós devemos ir por todo mundo e falar para todo mundo que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que só através dele é que nós podemos ir morar no céu. E a ideia para essa lição de hoje é que você leve um globo ou até mesmo um mapa. Essas bíblias de estudo traz também mapa, você pode abrir e mostrar às crianças. Caso você não tenha, pode também imprimir algum mapa para que vocês mostrem às crianças que nós estamos aqui no Brasil, mas olha o tanto de país que existe e quantos povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Então foi essa a missão que Jesus nos deixou: ide por todo mundo e fale do meu evangelho, fale que eu vim para salvar. Então o globo já vai trazer essa forma lúdica das crianças observarem quantos lugares existem, quantas opções nós temos de lugares para falar do amor de Deus. E aí depois você pode repetir o versículo várias vezes para que eles possam memorizar esse versículo. Depois da memorização do nosso versículo, nós passamos para a nossa história de hoje, e nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E durante as próximas lições nós estaremos falando sobre as demais viagens que Paulo fez. Outra ideia também que eu trago para você, professor, é que você possa pegar uma cartolina e aí vai imprimindo todo domingo e mostrando o caminho, a primeira viagem de Paulo, a segunda, para que as crianças possam ir acompanhando todo o trajeto que Paulo fez nessa sua caminhada missionária. Então, nós vamos, na lição de hoje, relembrar as crianças que Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. E aí, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, quando Paulo teve aquela transformação, que ele teve um encontro com o Senhor e foi transformado, Paulo começou a falar do amor de Jesus. Só que tinham cristãos que não sabiam que Paulo tinha sido transformado. Então, aqueles cristãos ainda tinham medo quando eles viam Paulo, porque achavam que Paulo estava ali para fazer o mal, para perseguir eles. Então, foi necessário que Barnabé falasse para aqueles cristãos que Paulo havia passado por uma transformação e agora ele estava sendo seguidor de Jesus. Então, aquelas pessoas começaram aos poucos a entender aquela transformação de Paulo e a aceitar ele. Então, depois disso, eles enviaram Paulo para a cidade de Cesareia, seguindo para Tarso. E começou essas viagens. O que acontecia? Naquela época, as pessoas
estavam os cristãos, estavam sendo perseguidos por falar do amor de Jesus, por crer em Jesus. Então, aquelas perseguições fizeram com que as pessoas começassem a ir morar em outros lugares. E aonde elas iam chegando, elas iam falando do amor de Jesus. E foi assim que a palavra de Deus ela foi se espalhando pelo mundo. Porque aonde aqueles cristãos iam tentando escapar da perseguição, eles ali iam também pregando a palavra de Deus. E foi assim que a igreja começou a crescer. E você pode lembrar as crianças que hoje em dia ainda existem países perseguidos, países que não podem falar do amor de Deus abertamente como nós podemos. E você pode se aprofundar mais nesse assunto e dar exemplos como a Coreia do Norte, a Índia, que são países que sofrem uma perseguição severa. Então, Paulo ele foi para Tarso, que os irmãos mandaram ele, e aí os cristãos de Jerusalém, eles souberam que em Antioquia estava muito grande, estava os cristãos lá falando muito sobre Jesus, e aí eles enviaram Barnabé para ver o que estava acontecendo ali na Antioquia. E quando Barnabé chegou lá, ficou maravilhado com o que estava acontecendo, e aí ele foi para Tarso para buscar Paulo, para que Paulo visse aquilo também e estivesse ali com os irmãos. Então, depois daquele momento que eles estavam ali juntos, eles se juntaram com os outros irmãos e começaram a servir ao Senhor, a pregar o Evangelho, e eles se reuniam para adorar ao Senhor. E durante uma dessas reuniões que eles estavam ali, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para separarem Barnabé e Paulo para que eles fossem enviados para falar a palavra de Deus. Ou seja, eles foram separados para ser missionários. Que coisa maravilhosa! Eles foram chamados por Deus para pregar o Evangelho. Assim como nós temos vários missionários que a nossa igreja sustenta, missionários transculturais. E aí você pode, professor, dar exemplo de alguns missionários, como Sâmia, e até mesmo levar imagens dos nossos missionários, que eles foram separados por Deus para ir para outros países. E você vai dizer também às suas crianças que todos nós, o que o versículo diz, de ir por todo mundo, essa ordem de Jesus foi para todos nós, só que tem pessoas que foram chamadas para ir para outros países. Mas tem pessoas também que foram chamadas para orar por esses missionários, para contribuir com esses missionários e até mesmo pregar o Evangelho no seu ao redor, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho. Então, todos nós somos missionários chamados por Deus para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Então, alguns vão ser chamados para ir para países, outros para algumas cidades do interior e outros foram chamados para pregar o Evangelho aonde está, no trabalho, na escola, na padaria, no supermercado. Então nós devemos pregar o Evangelho por todos os lugares. Aonde nós estamos, existe alguém que está necessitado de ouvir a palavra de Deus. E nós somos missionários chamados por Deus para levar o Evangelho. Então, Paulo e Barnabé foram separados e aqueles irmãos que estavam ali oraram por eles para que eles fossem enviados. E aí Paulo e Barnabé oraram, jejuaram para que fossem para um lugar que o Espírito Santo os direcionasse. E foi aí que aconteceu a primeira viagem missionária de Paulo. Então, guiados pelo Espírito Santo, eles foram para a ilha de Chipre. E ali foi a primeira viagem missionária onde eles pregaram o Evangelho. E o Evangelho ia sendo proclamado nas nações, nos povos que ainda não tinham escutado falar do Senhor Jesus. E através dessa história de Paulo, nós somos chamados por Deus a refletir se nós estamos fazendo o ID do Senhor. Se não estamos, crianças, nós devemos começar, porque nós somos missionários de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Tem tantas pessoas servindo a Deus. Temos nós, professores, que estamos servindo a Deus, ensinando a vocês, crianças. Tem os pastores que estão servindo aqui na igreja. Tem os nossos missionários que estão em outros países.
Então, nós podemos servir a Deus sendo liderança, nós podemos servir a Deus orando pelos outros, contribuindo. Então, professor, você vai passar tudo isso para as crianças, para que elas entendam como nós podemos servir a Deus e que eles entendam que eles também foram chamados por Deus para fazer o ide e pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção. Nós devemos pregar o evangelho do Senhor a todos. Todos precisam ouvir que o Senhor, Ele é o único Salvador de nossas vidas. Então, a lição de hoje traz uma reflexão para nós professores sobre o nosso chamado e traz também para nossas crianças, para que elas entendam que elas foram chamadas. E não é para elas esperarem serem adultos para poderem começar a fazer a obra do Senhor, mas que elas precisam começar agora, desde pequenininhos, falando na escola, falando aos seus familiares que ainda não conhecem a Jesus. Então, essa é a nossa missão, professor, dessa lição, despertar as crianças para que elas comecem a cumprir o seu chamado. E aí, professor, para uma forma de dinâmica com as crianças, como nós estamos falando sobre viagem, a dinâmica que eu trago hoje para vocês é que vocês entreguem um papelzinho para cada criança. E aí você vai dizer às crianças que elas vão imaginar que vão fazer uma viagem missionária. E nesse papelzinho, elas têm que colocar 3 itens indispensáveis nessa viagem missionária. A criança, e você vai dizer que você tem o item que não pode faltar anotado no papelzinho. Você anota antes em casa, antes de ir para a aula. E as crianças que acertar esse item, essa criança vai ganhar alguma premiação. Você leva uma balinha, um chocolate, um pirulito. E o item principal é a Bíblia. Uma viagem missionária, nós não podemos esquecer a Bíblia. Então, algumas crianças podem colocar, eu vou levar roupa, vou levar comida, vou levar minha escova de dente. Mas o principal é a nossa Bíblia. Elas podem colocar isso nas outras opções, mas a criança que colocar a Bíblia vai ser a criança que vai vencer essa dinâmica e aí você pode premiar. É isso que eu trouxe para vocês, professores. Não esqueçam o quão importante é a sua missão. Você foi chamado por Deus. E lembre de reforçar isso também para as suas crianças, porque elas também foram chamadas por Deus. E vamos seguir a nossa semana pregando o Evangelho do Senhor a quem está à nossa volta. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos na próxima aula.